Fala, povo de Deus, 12º dia da nossa série, o início de tudo, e agora vai começar a contar a história de alguém só um pouquinho famoso, né, gente? Que é o tal do Abraão, que ainda não é Abraão aqui, ele é Abrão, com a menos. A gente vai chegar lá nesse ponto ainda, tá bom? Mas aqui é o chamado de Deus para Abrão. E assim como Deus chamou ele, Deus tem um chamado também para você. Capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abrão. É do nada assim mesmo, tá, gente? Então o Senhor disse a Abrão. Abrão que foi citado já no finalzinho do capítulo 11, que nós não lemos, da descendência de Sem. Ali, versículo 27, vai falar de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã, e assim por diante, tá? Então, né, Deus chamou Abrão e disse: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus manda ele sair e Deus manda ele para uma terra que ainda vai ser mostrada. Deus manda ele sair sem dizer para onde ele vai. O chamado de Deus exige fé. O chamado de Deus exige obediência. O chamado de Deus exige crer, muitas vezes sem ver. Até por isso que a fé é a certeza daquilo que não se vê, a convicção de fatos que esperamos. Então, não se trata de algo que está na sua mão, mas se trata de algo que você crê que virá para a sua mão. Não se trata de um chão que você vê para pisar. Se trata de dar o passo acreditando que na hora exata Deus vai colocar um chão ali para você pisar. Não se trata, Abrão, de um lugar específico, mas se trata de estar com Ele. Porque se Ele mandou eu ir, é porque Ele estará comigo lá. E se Abraão fica? Ele fica em desobediência. Ele fica num lugar que não é mais da vontade de Deus. Será que Deus estaria com ele ali? Será que Deus o estaria abençoando ali? Será que quando nós permanecemos em um lugar onde Deus já nos mandou sair, Deus está ali conosco, Deus está nos abençoando ali, Deus está nos guardando ali? Será? É fato que a graça e a misericórdia de Deus é tão grande que mesmo a Bíblia diz quando permanecemos infiéis, Ele continua sendo fiel. Então há momentos em que nós nem estamos do jeito que deveria, nós nem estamos onde deveríamos e a graça de Deus nos alcança. Sim, é verdade, é verdade. Quantas pessoas não podem contar um testemunho de um livramento de carro, por exemplo, de um dia em que saíram, beberam, quebraram tudo, fizeram o que não devia, contra a vontade de Deus. Na volta para casa sofreram um acidente terrível e mesmo assim Deus os livrou. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Deus estava ali? Deus não estava ali. Deus não estava naquele lugar compactuando com o feito errado. Mas a graça o alcançou, a misericórdia o alcançou. Nós precisamos entender a diferença disso. Agora, Deus só vai estar de fato com você, com uma aliança com você, abençoando a sua vida poderosamente, quando você estiver onde Deus te colocou, onde Deus te mandou, tá? Então, Abrão, não se trata de um lugar, se trata de uma pessoa. Lembra que Pedro pergunta lá em João capítulo 6, versículo 68, Jesus está pregando um discurso tão duro que a Bíblia diz que multidões começam a o abandonar. Diante desse fato, Jesus não se preocupa porque algumas pessoas estão abandonando. Pelo contrário, ele vira para os seus discípulos e diz: e vocês? Vocês também não vão embora? E Pedro corajosamente diz, em capítulo 6, versículo 68 do Evangelho de João: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Repare que Pedro não diz para onde iremos, ele diz para quem iremos, porque não se trata de um lugar, se trata de uma pessoa, tá? Não se trata de estar nas melhores casas, nos melhores palácios, nos melhores empregos, nos melhores países, não. Se trata de estar com alguém, e esse alguém é Ele. Não adianta ter tudo do bom e do melhor. Não adianta morar na Noruega dentro de um palácio tendo tudo do bom e do melhor. Se você não tiver a presença dele, você não tem nada. Então entenda isso. Não é sobre um lugar,
é sobre uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E aí Deus vai continuar fazendo promessa para Abraão aqui, versículo 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Tudo isso se tornou verdade? Tudo isso se tornou verdade. Vitor, eu sou um dos povos da terra. Como é que eu sou abençoado através de Abrão? Abrão se tornou Abraão, teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve os seus filhos, que formaram as 12 tribos de Israel. Em Israel se levantou o rei Davi, da descendência do rei Davi vem Jesus, Jesus, nosso Senhor e Salvador, que salva a nossa vida. É aquele que a Bíblia diz que nas regiões celestiais já temos toda sorte de bênçãos com o Senhor Jesus. Então, de Abrão nasce a nação de Israel. Da nação de Israel veio o nosso Salvador, que abençoa o mundo todo. Então, a partir de Abrão, todos os povos da terra foram abençoados, inclusive eu e você. Versículo 4, partiu Abrão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Agora preste atenção, Deus mandou Abrão sair do meio de seus parentes, mas agora Ló vai com ele. Ló é sobrinho dele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, que vai se tornar Sara, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Então Abrão foi sem querer parar em Canaã, sem querer para o homem, porque era exatamente ali onde Deus daria aquela terra a ele, onde Deus o abençoaria. E quando ele para ali, Deus fala: é aqui que eu vou te abençoar, Abrão. É aqui, essa terra que eu vou dar para o seu povo, para o meu povo, para a sua descendência que eu vou te dar. Então, para Abraão, foi coincidência passar ali. Para Deus foi propósito. Você que me acompanha já cansou de ouvir eu falar isso. No mundo espiritual, dentro dos planos de Deus, não existe coincidência. Não existe acaso. Tudo é um propósito de Deus. Tudo está dentro do plano de Deus. Tudo é a mão de Deus agindo. Tudo o que, Vitor? Até o que eu faço de errado? Pelo amor de Deus. É claro que não. Tudo o que acontece dentro do plano de Deus. O plano de Deus não envolve pecado, o plano de Deus não envolve desobediência, o plano de Deus não envolve infidelidade, tá bom? Então, tudo o que é certo, por exemplo, Abraão está fazendo algo correto. Por quê? Porque ele está em obediência a Deus. Deus mandou ele sair da terra dele, ele saiu. E aí, por acaso, Abraão para em Canaã, mas ele está em obediência. Aí Deus está falando: nessa circunstância, não existe acaso nem coincidência. É propósito, sou eu, Senhor, te guiando. Amém? Amém? Glórias a Jesus. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Preste atenção nisso. Todo lugar que Abraão passa, ele constrói um altar. Um altar significa que ali ele está dizendo: Deus é o rei aqui. Deus é o governante aqui. Deus é glorificado aqui. Deus é exaltado aqui. Versículo 8. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste, e construiu ali um altar dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois Arão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Então, Abrão, ele ficou rodando ali dentro daquela terra, mas o ponto é, onde ele parava, ele construía um altar. Entenda o negócio. Existe dentro da nossa casa, dentro do nosso território, uma guerra de altares. Isso é muito poderoso. Existe uma guerra de altares dentro da sua casa. Existe uma guerra de altares dentro do seu trabalho. Existe uma guerra de altares dentro do seu território, aonde você vive. Certo? Porque não existe ninguém neutro no mundo espiritual. Ah, mas fulano é ateu, ele não crê em nada. Ele não é neutro.
Ele está de um lado e nem sabe. Ele está trilhando um caminho da perdição e nem sabe. Então ele não está neutro, certo? Jesus falou, quem não é comigo é contra mim. Quem não ajunta, espalha. Ou seja, ou ajunta, ou espalha, ou está comigo, ou está contra mim. Não existe ninguém neutro, tá? Então, o seu território, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja onde for que você convive e fica ali muito tempo, existe uma guerra de altar. Entenda isso. Existem pessoas que levantam altares para o reino das trevas, por querer e sem querer. E nós, filhos de Deus, amém? Luz do mundo, sal da terra, discípulos de Cristo Jesus, cristãos, seguidores do caminho, temos que erguer um altar de adoração ao Deus do céu, ao Senhor Criador dos céus e da terra, ao único e soberano Deus, ao Rei eterno e imortal. Tá bem? Lá no livro de Juízes, quando Deus levanta Gideão para ser juiz e libertar o povo, qual é a primeira coisa que Deus manda ele fazer? Gideão sobe no monte e destrói o altar que o teu pai construiu. E no lugar que o teu pai construiu um altar para falsos deuses, construa um altar para mim. Ali é o território de Gideão. Amém? Tá entendendo? E Deus fala, destrói o altar das trevas e constrói um altar para mim. Guerra de altar. Então, o que eu faço, Vitor, com essa informação que você está me passando? Você precisa levantar um altar a Deus dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho, no local onde você se encontra com os seus amigos para jogar um futebol no final de semana. E como eu faço isso? Orando, declarando, Senhor, eu levanto um altar no mundo espiritual para ti aqui. Quem reina aqui é o Senhor, quem governa aqui é o Senhor, quem manda aqui é o Senhor, quem direciona aqui é o Senhor. Tem um patrão aqui, sou eu, é outra pessoa, é fulano de tal, mas na verdade quem está no controle de todas as coisas aqui a partir de hoje é o Senhor. Existe um trono no mundo espiritual e quem se senta nesse trono, aqui dentro dessa casa, aqui dentro desse emprego, é o Senhor. Quem comanda a minha vida é o Senhor. Jesus, vem com os teus anjos, quebra todo altar satânico, quebra todo altar diabólico. Em nome de Jesus, eu levanto um altar de adoração a Deus, tá? Com as suas palavras, mas algo desse tipo. É uma batalha espiritual, é uma guerra de altares, tá bom? Vitor, com que frequência eu faço isso? Meu irmão, não é mágica. Não existe um dia específico para eu te falar para fazer isso. Não existe um tempo específico para você renovar essa oração, tá? Você tem que ter uma percepção no mundo espiritual. As coisas estão caminhando bem, Deus está no controle de todas as coisas. As coisas começaram a balançar um pouco. Opa, peraí, vamos nos posicionar. Senhor, tô aqui de novo. Entendeu? Você vai sentindo como que a coisa tá? Mas não é abrindo a mente das pessoas querendo colocar informação lá dentro. Não enfim, pegando coisas que as pessoas colocam ali, até mesmo de outras religiões, e jogando no lixo. Não é. É com sabedoria. É com estratégia, vai orando. Mais poder tem a sua oração do que um ato de religiosidade, um ato que vai até fechar as portas para o seu marido, por exemplo, ir para a igreja, entendeu? Então, você tem que ter essa percepção, tá? Você tem que ir com sabedoria. É mais uma questão espiritual do que natural, tá? E por onde você passar, você precisa levantar um altar de adoração a Deus. Amém? Versículo 10. Houve fome naquela terra. Qual terra? Em direção ao Neguebe, onde Abraão acabou de ir. E Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que se trate bem, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. E vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó e ela foi levada ao palácio. Ele tratou bem Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos, servos e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão.
Por isso Faraó mandou chamar Abrão e disse: O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que me disse que era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Está aí tua mulher. Tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciasse o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo que possuía. Então aqui, Abraão, ele cria uma estratégia para que ele fique vivo, para que não façam mal a ele, porque ele está com medo. Ele mentiu, Vitor? Mentiu. Ele mentiu. Mais na frente nós vamos ver que Saraí era meia-irmã de Abraão. Tá? Tinha um grau de parentesco ali. Então, ele não mentiu por completo, mas ele mentiu, porque ela era a sua esposa, né? Na verdade, é algo terrível, porque é parecido com o que nós falamos que a serpente fez no jardim. Jogou uma informação verdadeira com uma mentira e se tornou, né, o caminho para o homem cair, né? Então, Abraão aqui, ele errou. Abraão aqui, ele pecou. Abraão aqui, ele pisou na bola. Nossa, Vitor, mas a Bíblia está falando que quem foi punido foi Faraó. Sim, Faraó também errou. Ainda que enganado, ele errou. Ainda que por conta de uma mentira, ele errou. Certo? Ele errou. E aí ele é punido por Deus. E Abraão, Vitor? Abraão não vai ser punido pelo seu erro? Abraão vai ser punido. Abraão vai ser punido e nós vamos ver isso durante a história. Sabe quantos anos vai demorar para Abraão ter o seu filho? Depois Isaac, né, Jacó, vão vir tudo com problema de mentira também. Vão vir tudo com problema de enganar, de ser enganado. Então, é um pecado que vai ser um pouco hereditário, que vai passar de uma geração para outra, que vai ser difícil, entende? De ser vencido, tá? Abraão se arrependeu? É claro que Abraão se arrependeu, ele foi chamado de pai da fé, amigo de Deus, né? Ele foi um exemplo, ele chegou a viver as promessas de Deus, entendeu? Agora, o ponto aqui é o seguinte, nós vamos colher, mais cedo ou mais tarde, o que fazemos de errado. Faraó colheu na hora, Abraão colheu mais tarde, tá? Então, para encerrar esse vídeo, Abraão e Faraó erraram. Um colheu na hora, outro colheu mais tarde. Entenda isso, a colheita sempre vai vir. Para você pode ser agora, para você pode ser mais tarde, mas vai vir. Então escolha o caminho da santidade, escolha o caminho da obediência e faça somente aquilo que agrada aos olhos de Deus. Amém? Esse é só o capítulo 12, nós vamos falar muito ainda de Abraão, nós vamos ser muito abençoados através da vida desse homem. Amém? Que errou, que era um ser humano, mas que também vai nos dar grandes exemplos de fé. Amém? Que Deus te abençoe e eu te espero aqui amanhã no capítulo 13.